falando sobre uma coisa que é a minha vida, que é a inclusão de pessoas com deficiência, né, e faz parte da minha jornada, né, essa luta também. Eu não tenho uma apresentação porque eu me perco um pouco nos slides, né, por razões óbvias, então eu optei por não trazer uma apresentação pra gente hoje, tá? Mas qualquer coisa depois vocês, né, podem me perguntar. Então, trazendo um pouquinho da minha história, eu tenho 25 anos, sou casada, meu marido não é PCD e é uma pessoa que me ajuda muito também no dia a dia, né, e nas lutas diárias. Sou estudante do 7º semestre do curso de Psicologia da UBRA, Campus Guaíba, e trabalho na empresa Dell Computadores do Brasil, na área de recursos humanos. Pedi para ela falar mais perto. Dentro da área de recursos humanos na Dell, né, a gente tem vários times, que é como nós chamamos as nossas equipes. Melhorou? Acho que sim, né? Nós temos vários times dentro, né, da nossa área de recursos humanos. E eu, particularmente, faço parte do time de recrutamento e seleção, que lá nós chamamos de talent. Quando eu fui contratada, né, o meu gestor, na época meu gerente, hoje nosso diretor América Latina, ele era uma das pessoas, né, um dos nossos braços mais fortes na questão da inclusão. E aí ele sempre dizia, né, depois ele me contando, depois que eu entrei na empresa, que ele brigava muito com os outros gerentes, dizendo que tinha que contratar pessoas com deficiência e contratar para desenvolver. E aí ele se deu conta que ele não tinha um PCD no time dele. Ele disse, bom, daqui a pouco eu vou começar a questionar por que eu não tenho, porque realmente eu não sei por que eu não tenho. E aí eu fui contratada e eu sou a primeira cega na empresa Dell Brasil como um todo, né? Então nós temos a fábrica em Hortolândia, nós temos uma unidade em Eldorado, que eu trabalho, e uma unidade na PUC, eu sou a única pessoa cega total. São muitos desafios, né, porque muitos dos nossos leitores, dos nossos sistemas não são compatíveis com os leitores de tela, mas é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai buscando dia a dia as adaptações para poder desenvolver o melhor trabalho. Então, quando eu fui contratada, o meu grande foco era trabalhar exclusivamente em inclusão de pessoas com deficiência, porque a gente não sabia exatamente o que eu poderia fazer das atividades de RH, porque eu era a primeira pessoa cega na empresa. E aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu descobrir que eu poderia fazer várias outras atividades, né, mas sempre ter o foco de inclusão. Então, hoje, né, eu trabalho com contratações para vendas de pessoas físicas, especificamente, e toda a parte de inclusão de pessoas com deficiência. Então, todos os deficientes que são contratados em Porto Alegre e em Eldorado do Sul passam por mim. E esse é um trabalho um pouco diferenciado, né, porque diferente das pessoas sem deficiência, em alguns casos a gente tem que chegar perto do gestor e explicar para ele que essa contratação ela vai trazer benefícios igual a qualquer outra contratação. Que talvez, dependendo da deficiência, ele precise sim, né, de um tempo um pouco maior para desenvolver aquela pessoa, mas isso não significa que ela não vai se desenvolver, né, e ninguém se desenvolve no mesmo ritmo. Então, na verdade, ele está fazendo a inclusão da maneira correta, como se ele estivesse contratando, né, uma pessoa sem deficiência também. Esse é um trabalho que a gente tem visto uma grande evolução, porque a gente não tem vagas específicas para pessoas com deficiência, então todo mundo concorre igual e todo mundo tem as mesmas oportunidades, direitos e deveres dentro da empresa. E isso é o que diminui a nossa rotatividade. E isso é o que faz com que a nossa empresa ela seja realmente um pouco diferenciada em relação a muitas empresas do mercado. É difícil muitas vezes, né, porque como a gente tem algumas vagas mais específicas, às vezes a gente não consegue encontrar pessoas com a qualificação necessária, mas se a gente encontra alguém que está buscando a qualificação, a gente traz, não tem problema. A gente, né, também tem junto a isso um grupo específico que trabalha a questão da inclusão,
do acompanhamento, né? Então a gente participa das reuniões do gerente para falar sobre inclusão, a gente promove eventos e a gente trabalha muito forte com os nossos diretores executivos também. Inclusive o material que eu trouxe para mostrar no final da minha fala é material que a gente fez para os nossos diretores executivos, né, para mostrar para eles como é que está vendo a questão da inclusão na empresa, né, com um olhar dos próprios PCDs. Né, e esse material que eu trouxe para a gente ver hoje. Falando um pouquinho da minha história também, né? Eu estudei toda a minha vida, né? O professor estava falando, eu estava lembrando de como é que funcionou a inclusão na minha época de escola. No meu ensino fundamental, eu não tinha, na primeira escola que eu passei, a gente não tinha professores qualificados, então eu passei o maior trabalho, não queria ficar, né? Então, da minha infância, primeira série, chorava, e a mãe. Então era terrível, mas a gente conseguiu, né, uma professora que aprendesse o Braille e a gente montou uma sala de recursos numa outra escola do município da cidade de Goiânia. E aí foi uma maravilha, porque eu tinha tudo na mão, né, pra mim que era criança era super bom, né, eu só tinha o trabalho de ficar aqui, né, fazer amizade com os coleguinhas, né, e trabalhar com os meus coleguinhas a questão das adaptações, que quando a gente é criança a gente dá um jeitinho. Quando eu passei para o ensino médio, a gente não tinha nenhum professor qualificado para trabalhar em sala de recursos. E aí eu tive muita sorte, porque eu contei com um grupo de professores muito bons e eles pensaram, que a gente chama de pensar fora da caixa, né? Pensaram em adaptações que poderiam ser interessantes para mim poder aprender. Então eles fizeram gráficos com materiais para ficar em alto relevo e várias outras coisas que ajudaram no meu aprendizado. Aí concluí o ensino médio, fui para a faculdade, de novo, sem adaptação nenhuma. E agora o que fazer? Eu ainda não sei, porque ainda não tem nenhuma adaptação. Se alguém tiver uma ideia, por favor, estou totalmente aberta a esses estudos. Não tem adaptação nenhuma. Então, eu estou há algum tempo na universidade, no mesmo campus, e a gente não tem nenhum material em braille, nem em áudio, nada. Também tenho sorte porque o meu marido ele faz o mesmo curso que eu, então foi bem providencial, né? A gente se ajuda. E assim, também tem uma historinha para contar sobre a universidade. Né? Quando eu iniciei, fui fazer vestibular, eu fiz minha inscrição, né, no Gigantinho em Porto Alegre. Eles colocaram o código do meu curso certo, mas eu não estudei errado. E aí eu liguei para o campus onde eu ia estudar e expliquei para eles, né, que eu estava no campus errado. Eu disse, não, vem aqui que a gente troca a tua inscrição. Aí cheguei lá, ele olhou para mim e disse, não, amiga, tu é cega, tu tem que ir para Canoas. Aí eu disse, mas como assim ir para Canoas, né? A gente tem o curso que eu vou fazer aqui na unidade. E aí se decorreu toda uma discussão, né, porque eles não tinham nenhum deficiente visual no campus onde eu ia estudar e ainda não tem. Então eles tinham medo de incluir naquele campus e não dar certo. No fim, né, a gente conseguiu mostrar que não, né, que as adaptações elas são importantes e necessárias, mas elas funcionam muito bem, né, quando a gente faz elas com boa vontade. E hoje espero me formar num futuro não tão distante, no campus que é próximo à minha residência. Trazendo um pouquinho, né, da nossa cultura assim, da empresa também, né, eu trouxe um material e a gente tem as nossas posições divulgadas, né, no nosso site, então deve estar em uma das mesas de entrada. Ali a gente tem o número de uma vaga que ela é específica para pessoas com deficiência. Essa vaga está publicada especificamente, né, para a gente ter uma facilidade na criação de currículos, mas todo mundo, né, pode entrar e se inscrever independente do perfil, depois a gente entra em contato sem nenhum problema. A DEL tem em torno de mais de 50 pessoas com deficiência que trabalham, né, na cidade de Fortaleza, desenvolvendo uma plataforma de ensino à distância que vai ser disponibilizada para outras pessoas com deficiência. Então, a gente tem deficientes auditivos e físicos
né, desenvolvendo essa plataforma, e quando ela estiver pronta, a empresa vai disponibilizar, a gente ainda não sabe de que forma, né, para outras pessoas com deficiência. Como eu disse no começo, é um trabalho bem de formiguinha, mas é um trabalho muito gostoso de fazer, né, principalmente para mim que sou PCD, né, porque essa é a minha causa, né, buscar a inclusão e mostrar o quanto nós somos capazes, né, faz parte do meu dia a dia, né, os meus colegas aqui presentes com deficiência sabem que a gente tem que estar mostrando a cada dia, né, quanto nós somos capazes, mas quando a gente consegue fazer isso com qualidade, é muito gratificante. Quero agradecer a vocês e muito obrigada.